Escola Bíblica Dominical. O ensino sem fronteiras. Mas Cristo aqui já entrou com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. Boa tarde, crianças. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu também estou muito bem. Eu, a professora Roberta, a professora Michele, estamos morrendo de saudade de dar aula para vocês, de ensaiar para fazer apresentações e adorar a Deus lá na igreja, de fazer os nossos clubes, de fazer tudo de legal que nós fazíamos juntos. A gente pensou que esse isolamento social ia acabar rápido, não é verdade? Mas está demorando um pouco. E eu sei que às vezes a gente cansa, às vezes a gente reclama. Isso não tem problema de cansar. Mas nós não podemos perder a nossa fé e deixar de orar e deixar de confiar que Deus ele está cuidando de nós. Nós temos sempre que lembrar de agradecer, porque Deus está cuidando de nós todos esses dias que nós estamos em casa. Então, toda vez que der vontade de reclamar, você se lembra de tudo que Deus tem feito por você, por Ele ter cuidado de você e da sua família todos esses dias. E no lugar de reclamar, você troca pelo agradecimento. Agradece a Deus por tudo que Ele tem feito. Falando em oração, vamos orar para começar a nossa aula? Senhor meu Deus, entramos na Tua presença para Te agradecer pelo Teu amor e pelos Teus cuidados. Convidamos o Senhor a fazer parte desta aula e ensinar aos nossos corações. Abençoa a vida de cada criança que está assistindo essa aula. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Amém. Crianças, quero ver qual de vocês adivinha qual será o tema da nossa aula de hoje. Vou dar uma dica. A aula de hoje falará sobre o que separa você de Deus. Ah, agora ficou fácil, né? Quem respondeu pecado, acertou. A professora Michele falou na última aula o que era pecado e nós já cansamos de ver na escola bíblica, mas vamos relembrar? Pecado é tudo que a gente pensa, fala e faz que não agrada a Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A história de hoje terá 3 personagens, Sérgio, Rodrigo e Daniel. Esses 3 meninos nos ensinarão um pouquinho mais sobre como resistir ao pecado. Um belo dia, Sérgio, Rodrigo e Daniel estavam brincando, quando Sérgio convidou os 3 para ir na casa dele. Entrou correndo, fechou a porta e disse que queria montar um clube. Um clube? Como assim? Perguntou os meninos. Isso, um clube do Serginho. Nesse momento, Sérgio tirou do bolso 2 chocolates e deu um para cada. E disse, mas para entrar no meu clube, vocês precisarão fazer uma prova. Daniel perguntou, que prova? Uma prova. Esse chocolate que eu dei para vocês, eu não comprei.
Eu roubei, eu peguei escondido. Daniel, que estava prestes a abrir o seu chocolate, fechou de novo e não quis mais. Eu não vou roubar nada, disse ele. Mas Rodrigo, seu amigo, se interessou pela história. Sérgio disse: ninguém viu, é só um chocolate, não tem problema. Mas Daniel sabia que aquilo era errado e que não agradava a Deus, e tentou avisar aos seus amigos, mas eles começaram a dar risada e falou: lá vem você de novo com essa história de igreja, de que não agrada a Deus. Ninguém vai ficar sabendo, para de ser medroso. Daniel tentou avisar ao seu amigo Rodrigo que aquilo era errado, mas Rodrigo queria mostrar para Sérgio que ele era corajoso e que também conseguiria roubar alguma coisa que ninguém visse e entrar para o grupo. Rodrigo levantou e saiu correndo. Disse para que esperasse, que logo voltaria. Daniel estava muito triste com aquela situação, então se levantou para ir embora, pois não queria participar daquilo. Mas Sérgio, que era maior do que ele, o obrigou a ficar e ver que o seu amigo Rodrigo ia conseguir, e aquele medo que Daniel estava sentindo era um medo bobo, e que ele também poderia fazer aquilo. Daniel, muito triste, foi obrigado a esperar e ver o que ia acontecer. Passaram-se alguns minutos, e Rodrigo voltou correndo com um picolé na mão e disse: eu falei que eu iria conseguir, eu consegui. Esse picolé que está na minha mão, eu comprei, mas esse que está aqui no meu bolso, eu roubei. Quando o sorveteiro foi procurar o meu troco, eu peguei e enfiei no bolso e ele nem percebeu. Bem-vindo ao clube, disse Sérgio, e os dois olharam para Daniel dando risada. Daniel, muito triste, foi para sua casa, e quando Rodrigo viu que o seu amigo tinha ido embora, foi atrás para conversar e explicar que não tinha problema ele ter roubado um picolé. Era só um picolé era tão barato. Mas Daniel disse que não. Disse que não importava se foi só um picolé ou o carrinho inteiro. Ele sempre aprendeu na Bíblia, na igreja, na escola dominical, que não existia nem pecadinho nem pecadão. E que pecado não agrada a Deus. Mas Rodrigo, ele não conhecia a palavra de Deus, ele não ia à igreja. Daniel aproveitou e lhe contou que Jesus tinha morrido na cruz pelos nossos pecados. Como assim pelo meu pecado? Ele nem me conhecia, disse Rodrigo. Daniel explicou que Jesus era o Filho de Deus, que veio aqui na terra e morreu na cruz por amor a todos nós, e que o sangue dele, derramado naquela cruz, purificou o mundo do seu pecado, e que todo mundo que acreditasse nisso teria o seu coração limpo se convidasse ele para morar lá. Mas Rodrigo, cheio de dúvida em seu coração, não entendia como Jesus morreu na cruz pelo pecado dele. Nesse momento, a mãe de Rodrigo chamou os meninos para almoçar. Rodrigo viu que a família de Daniel orava antes de comer e agradecia por tudo que tinha. Todos começaram a comer, conversando, muito feliz, quando se ouviu um barulho na rua. Trim, drim, drim, era o sorveteiro. Quando Daniel ouviu o barulho do sorveteiro, levantou e saiu correndo. Ninguém entendeu nada o que estava acontecendo. Quando Daniel voltou, ele explicou que havia ido pagar um picolé que um amigo dele tinha comprado e estava devendo. E ele foi e pagou e disse: pronto, agora ele não deve mais nada. Nesse momento, Rodrigo abaixou a cabeça e começou a chorar. Olhou para os pais de Daniel e disse: esse amigo sou eu. Hoje mais cedo eu peguei um picolé escondido e não paguei.
Os pais de Daniel perceberam que Rodrigo estava muito arrependido e tinha aprendido que aquilo era errado. Rodrigo também entendeu o sacrifício que Daniel havia falado que Jesus fez na cruz. Jesus tinha morrido na cruz por um pecado que não era dele, da mesma forma que Daniel tinha pago um sorvete que não foi ele que pegou, porque gostava do amigo e não queria que o amigo tivesse feito aquilo. Entendeu que Jesus nos amava, por isso deu a sua vida por nós na cruz. Rodrigo se lembrou do que o amigo tinha falado um pouco antes do almoço, que o sangue de Jesus limpava o nosso coração de todo o pecado, se a gente acreditasse e o convidasse para morar em seu coração. Rodrigo o convidou para morar e pediu perdão pelos seus pecados e quis aprender mais sobre a palavra de Deus. Daniel, ele se mostrou muito sábio nessa história, né, criança? Nessa situação que ele foi colocado, ele podia escolher entre fazer e não fazer. E por ele conhecer a palavra de Deus, ele escolheu não fazer, não pecar. E você também pode resistir ao pecado dessa maneira. Sabe como? Na palavra de Deus tem um versículo que fala assim: escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se a gente tiver a palavra de Deus no nosso coração, se a gente ler a Bíblia, se a gente ir à escola dominical, ir à igreja, a gente vai saber o que é errado e o que é certo. E quando a gente estiver em alguma situação assim, nós vamos escolher o caminho certo. Lembre-se sempre que o pecado te separa de Deus e que Jesus, ele te ama e não quer que você fique longe. O versículo da nossa aula de hoje está lá em Salmo 119, 11 e nos diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos ler comigo agora? Salmos 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarde a palavra de Deus no seu coração e você sempre saberá o caminho certo. E essa semana tem desafio para vocês. Para os pequenininhos, eu peço que os papais, as mamães ou algum responsável ajude que eles leiam 1 João, capítulo 1, versículo 9. E explique para eles o que Deus está querendo dizer nesse versículo. Para os maiores, eu peço que leiam 1 João, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 10. Depois vocês podem me mandar um áudio me contando o que vocês entenderam sobre os versículos que leram. Bom, crianças, é isso. Um beijo e até a próxima aula. Escola Bíblica Dominical. O ensino sem fronteiras.